como deste ou daquele. Não havia qualquer gesto de incredulidade ou dúvida. Todos estavam antenados no mesmo canal, todos estavam em concordância, todos estavam perseverando. E diz a Escritura que então, num domingo de manhã, enquanto eles oravam, o Espírito Santo veio com grande graça e poder. Eu vejo os apóstolos, irmãos, diante de uma necessidade premente de assistir as viúvas dos helenistas, diante de tantas tarefas que eles tinham, de pregar, de orar, de assistir os necessitados, tomando uma decisão histórica, que foi um divisor de águas na história do cristianismo, lá em Atos 6,4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E eles fizeram ali uma importante divisão. Existe o ministério da palavra, a diaconia da palavra, existe a diaconia das mesas. Eles, chamados especialmente para orar e para pregar, entenderam que deviam se concentrar nesse ministério e consagrar homens piedosos, cheios do Espírito Santo, homens de fé e de sabedoria, para cuidarem da diaconia das mesas. E a partir dali a igreja avança com passos ainda mais audaciosos e ousados. Mas notem comigo, em segundo lugar, a oração sendo a base para o avivamento da igreja. Isso desde o começo, desde o início. Peguemos, por exemplo, o que Deus disse para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus diz também em Isaías 44:3: derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nota, irmãos, que a chuva cai sobre a terra seca, e a água vem para o sedento. Deus envia avivamento para uma igreja que está com sede dele, como uma igreja que sente saudade dele e quer mais da presença dele. O que foi o Clube Santo de Oxford? O que foi aquele grupo de estudantes da universidade orando por avivamento num tempo em que a igreja estava árida e seca? O que aconteceu com aqueles moços? John Wesley, George Whitefield, lá em Oxford, na Inglaterra, no dia 31 de dezembro de 1739, senão um grupo de estudantes que queriam a presença de Deus, que queriam o reavivamento da igreja, e experimentam esse poderoso reavivamento que varreu toda a nação. O que foi o ministério do nosso irmão do passado, Charles Haddon Spurgeon? E quando perguntaram para ele qual era o segredo de domingo após domingo, cerca de 12 mil pessoas comparecerem para os cultos públicos, qual era o segredo do poder da pregação? E ele respondeu: o segredo do crescimento desta igreja, da saúde desta igreja, do poder da pregação desta igreja, é a usina de poder que essa igreja mantém na sua reunião de oração às segundas-feiras. Quando você vai para as histórias dos avivamentos, todos eles, sem exceção, foram precedidos por oração, oração, oração. Mas eu queria dizer ainda em terceiro lugar, que a oração é a base, irmãos, para a restauração da nação. Eu acho isso impressionante à luz da Bíblia. Podemos ver isso, por exemplo, no período do rei Ezequias. Se vocês estão bem recordados, foi no período que Ezequias era rei em Judá, é que as 10 tribos do norte foram tomadas pela Síria. Ezequias viu a bancarrota do reino do norte. Ele viu aquele reino sendo destruído, para nunca mais se levantar. E de repente ele é cercado também. Jerusalém é cercada também, sem possibilidade mínima de resistência. E diz a Escritura
que esse rei piedoso busca Deus em oração, apresenta a Deus as afrontas do exército inimigo. Irmãos amados, numa única noite, um anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios que entrincheiravam Jerusalém. E Deus libertou o povo, e Deus poupou a nação. Mas ao longo da história você encontra situações parecidas. Deixa eu lhe dar um relato de Edwin-Orr. Edwin-Orr talvez tenha sido o homem que mais compreendeu sobre avivamento no século passado. Edwin-Orr esteve aqui no Brasil, no centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, pregando por muitos estados e regiões do nosso país sobre avivamento. E vejamos o relato dele. Ele conta, por exemplo, sobre o colapso econômico que atingiu os Estados Unidos nos anos de 1850. Naquela época, os bancos fracassaram, os empresários entraram em crise, as estradas de ferro faliram, as fábricas fecharam as portas, milhões e milhões de trabalhadores desempregados, a nação inteira vivendo uma crise avassaladora. Como é que isso se reverte? Edwin-Orr conta que no dia 1º de julho de 1857, um homem chamado Jeremias Lampier, um homem de negócios, assumiu o posto de missionário urbano. Sua denominação estava perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, a nação em crise, a igreja em crise. Então Jeremias Lampier imprimiu um folheto e distribuiu esse folheto em Nova York. E no dia 23 de setembro de 1857, ele começou numa sala de hotel uma reunião de oração, com o objetivo de juntar comerciantes, mecânicos, viajantes, para buscar a Deus, a nação em crise, a igreja em crise. Era hora de convocar as pessoas para orarem a Deus. No primeiro encontro, naquela sala de hotel, tinham 6 pessoas. Na segunda semana, 40 pessoas. A reunião deixou de ser semanal para ser diária. Em 6 meses, 10 mil homens estavam se reunindo todos os dias em Nova York para buscar a presença de Deus. Resultado, o grande avivamento chegou em 1857, varreu o país. Fruto desse avivamento, vem o missionário Ashbel Green Simonton para o Brasil, chegando aqui em 12 de agosto de 1859, para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãos amados, Deus restaurou a nação, Deus restaurou a igreja, e fez isso por meio da oração. Chama a sua atenção ainda para uma quarta lição: a oração, nas mãos de Deus, pode mudar circunstâncias humanamente impossíveis. Há coisas que Deus nunca vai mudar, irmãos, são os decretos dele imutáveis, eternos, unos. Mas há outras coisas que Deus pode mudar por meio da oração. Tiago disse: nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Notem comigo alguns exemplos. Quando Moisés estendia as mãos para orar em campo de batalha, diz a Bíblia que o exército de Israel prevalecia. Se as suas mãos se afrouxavam, símbolo de que a oração cessou, o inimigo prevalecia. O poder que vem para a igreja, irmãos, vem através da oração. Se oramos, Deus nos dá poder, Deus nos dá vitória, Deus enfraquece o inimigo, Deus dá estratégias. Disse agora há pouco para vocês, Ezequias recebe uma sentença de morte da própria parte de Deus,
por meio do profeta Isaías: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele ora e ele chora, e Deus reverte a situação, e Deus lhe dá mais 15 anos, e Deus dá livramento ao exército, contra o exército inimigo. Diz a Bíblia que Pedro está preso, aguardando o final da festa para ser executado, em prisão de segurança máxima de Herodes. E diz a Bíblia que a igreja ora, e Deus manda um anjo e liberta Pedro da prisão. Eu não sei quantos de vocês já leram o prefácio que Dona Eusa Lidório fez de um livro que escrevi sobre mães intercessoras. É um prefácio longo, e ela conta nesse prefácio a história do Ronaldo Lidório, que era ligado à nossa igreja desde a época de seminarista em Recife. Nossa igreja era um dos patrocinadores do ministério dele desde a época de seminário, e ele deixa o período de seminário, vai para o Peru para pregar a palavra no meio dos terroristas do Sendero Luminoso. E ele estava num templo pregando, quando entram os terroristas encapuçados e o apanham juntamente com seu colega, jogam dentro de um carro e saem correndo para o paredão de fuzilamento. E naquele momento, o Ronaldo, que já contou esse testemunho aqui nesta igreja, disse que o coração dele muito aflito, muito desesperado, e disse: meu Deus, eu não estou pronto para morrer, então se o Senhor me quer para a obra missionária, o Senhor me tira esse medo, me tira essa angústia. E ele disse que enquanto orava, Deus lhe deu paz ao coração. E quando ele foi levado para o paredão, e a conhecimento de todos era que ninguém conseguia escapar, ser apanhado pelo Sendero Luminoso. Enquanto ele está sendo levado para o local de execução, chega um carro com muito barulho, com muitas vozes, arranca o Ronaldo das mãos deles, bota num carro e sai correndo com ele. A pessoa que estava com ele foi executada, ele foi poupado. E vocês bem conhecem a grandeza e a extensão do ministério de Ronaldo Lidório, e como Deus o tem usado de uma maneira tão extraordinária. Mas o que me marcou no prefácio de Dona Eusa é que naquela mesma noite em que Ronaldo foi tomado pelo Sendero Luminoso para levar para o paredão do fuzilamento, ela estava em casa, e uma angústia veio à sua alma, e ela não sabia o que estava acontecendo. Ela pediu a Deus discernimento, e ela então caiu de joelhos e disse: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas se isso tem a ver com meu filho, que o Senhor o liberte, que o Senhor o livre, que o Senhor dê livramento para ele. E depois, quando ela conversava com o Ronaldo, exatamente nesse mesmo momento em que ele está vivendo essa angústia de opressão e de risco de morte, é o momento em que a sua mãe se coloca na presença de Deus, na brecha, orando por ele. Deus é o Deus que responde orações. Deus é o Deus que reverte situações humanamente impossíveis por meio da oração. Irmãos, a oração capacita você a enfrentar os grandes dramas da vida. É assim que a Bíblia ensina: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Uma das coisas mais marcantes para mim no ministério de Jesus é que diz a Bíblia que quando Jesus entrou no Getsêmani, ele confessou para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus deixa 8 dos discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João, fala para eles da sua angústia, deixa-os com ordem de orar e vigiar, e ele avança sozinho para o interior do jardim, e diz a Escritura que por 3 vezes ele ora, ele chora, ele ora, ele chora, ele clama com lágrimas aquele que podia libertá-lo da morte. Ele trava a mais titânica batalha ali no interior daquele jardim. Mas diz a Escritura que quando ele se levanta da oração, não tem mais angústia. Não tem mais angústia. Ele enfrenta
o sinédrio, ele enfrenta o pretório romano, ele enfrenta a zombaria e o escárnio da multidão, ele enfrenta a cruz de cabeça erguida. Porque quando você clama, quando você ora, Deus resolve, Deus vem, Deus age, Deus intervém na sua vida, na sua história, como agiu na vida do seu próprio filho. Deixa eu lhes dar um outro exemplo, que para mim é muito marcante. Está lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Quando Davi retorna para Ziclag, juntamente com seus 600 homens guerreiros, ele descobre que a cidade tinha sido atacada pelos amalequitas. Os amalequitas eram os terroristas do deserto da época. Por onde eles passavam, eles deixavam a devastação. Eles não tinham piedade de ninguém. E os amalequitas tinham entrado em Ziclag, onde estavam as famílias dos israelitas, e tinham queimado a cidade, tinham ferido a cidade, e tinham levado cativos os filhos, as filhas, as mulheres. Diz a Escritura que quando Davi e os seus homens olham para esse cenário, Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Seus homens querem apedrejá-lo, querem matá-lo por causa de seus filhos e suas filhas. Diz a Escritura, porém, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus e clamou a Deus em oração. E o desespero, e o pânico, e o desejo de eliminar o líder acaba, e Davi então recebe de Deus uma resposta à oração, e diz: peleja contra o inimigo, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E eles entram nessa batalha, ganham essa batalha, e a glória de Deus ali foi manifestada. Tudo começa quando alguém se põe diante de Deus em oração. Eu queria concluir dizendo que a oração também, meus amados, é um instrumento que Deus dá a nós, pais e mães, para vermos os nossos filhos de pé. A Bíblia está cheia de exemplos disso. E eu queria relembrar a vocês a frase de Abraham Lincoln, um homem cristão, 16º presidente dos Estados Unidos, quando ele disse: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. A coisa mais importante que você pode fazer pelos seus filhos, não é deixar dinheiro para eles, nem herança financeira para eles, embora isso seja algo tão bom, mas é interceder por eles, é colocá-los na presença de Deus em oração. É aquilo que Tim Simbala, pastor batista, no Brooklyn, disse a respeito da sua filha adolescente, que saiu de casa, que não queria saber mais da igreja, nem das instruções de seu pai, e ela vai embora de casa. E alguém ligou para ele e disse: desista dessa menina, ela não está nem aí com você. E ele disse: eu nunca posso abrir mão da minha filha, eu não posso desistir da minha filha. E a igreja orou, e a igreja chorou por aquela menina, e ela voltou quebrantada, porque nós precisamos entender que nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro. Nós precisamos chorar pelos nossos filhos, rogar a Deus que Deus faça um milagre na vida deles, e não desistir deles. Eu quero concluir, e vocês já sabem disso, mas talvez a coisa que mais marcou o meu coração em relação à minha relação com a minha querida mãe, foi na última semana de vida dela, quando ela me confessou algo que ela tinha me dito tantas coisas, mas isso ela nunca tinha me dito. Ela disse: filho, em todos esses anos, eu nunca deixei de me levantar de madrugada, e dobrar os meus joelhos, e orar pela sua vida. E eu sei que muitos de nós que estamos aqui hoje, são frutos da oração dos nossos pais, do choro, do clamor, das lágrimas.
Foi o que Ambrósio disse acerca de Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, que orou pelo filho 30 anos, até que Deus fez o milagre da conversão de Agostinho e fez dele o maior expoente da igreja no seu tempo, quando ele disse: um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Eu queria conclamar você, irmão e irmã, para que esta igreja continue alinhada com esse desejo de orar, com esse propósito de orar. Que as nossas vigílias sejam mais frequentadas do que os nossos cultos de domingo de manhã e de noite. O país está em crise, a igreja passa por crises, mas se o povo de Deus se colocar de joelhos, Deus há de nos dar uma grande vitória. Me desculpe um tempo mais, mas se você hoje quiser se colocar nas mãos de Deus para isso, eu queria que você, onde você está, ficasse em pé, e nós vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero te buscar, Senhor, eu quero mais da tua presença. Depois você, por favor, dá uma lidinha na pastoral do boletim. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Que Deus sopre sobre nós o seu sopro, que Deus nos levante na força do seu poder, para sermos uma igreja que, como Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelhos. Te adoramos, Deus, porque tu és a nossa esperança. Não há outro Deus além de ti, não há outro refúgio. Senhor, nós temos causas que ou tu realizas um milagre, ou nós não temos perspectiva de solução. Então, Deus, nós estamos aqui porque cremos que para ti tudo é possível. Aquele coração mais duro pode ser quebrado, aquele filho mais rebelde pode voltar para os teus braços, aquele casamento mais doente pode ser restaurado, aquela situação de pecado, de vício, de opressão, de correntes grossas, tudo isso pode ser quebrado pelo poder do teu Espírito. Não há limitação em ti, ó Deus. Então nós oramos para que tu te manifestes gloriosamente, poderosamente na vida da tua igreja. Os nossos filhos são teus, Senhor, e nós te pedimos que tu os enchas do teu Espírito, que tu os levantes nesta geração, que a igreja de amanhã seja mais viva, mais forte, mais comprometida contigo que a igreja de hoje. Ajuda-nos, Deus, a ver coisas extraordinárias no nosso tempo, e ajuda-nos a ver a tua igreja mais e mais sedenta da tua presença, comprometida com a oração. Assim oramos em nome de Jesus, amém. A igreja pode assentar-se. Eu quero nesse instante convidar Henrique, convidar Débora, convidar Luísa para que venham aqui à frente. A Luísa, nesta manhã, receberá um sinal de pertencimento da família, da aliança. Com grande alegria que nós acolhemos esta preciosa família
para este momento tão especial. Aqui, familiares, amigos, os irmãos da igreja, para celebrar esse momento que para nós da comunidade da fé é de uma sublimidade que não temos como descrever. O momento em que os nossos filhos são recebidos publicamente por meio do sacramento, um testemunho de que eles pertencem ao Senhor. Luísa, ela não é fruto do acaso, ela não é resultado de uma decisão de vocês. A Escritura diz que os filhos, eles são herança do Senhor, é uma bênção. Ela está aqui nas mãos de vocês por um propósito de Deus, ela é um presente de Deus, um presente que cabe a vocês administrar. Ela não pertence a vocês, ela pertence ao Senhor Deus, e vocês têm a graça de educar, de instruir, de ensinar a Luísa, de amar a Luísa, e assim refletir o amor de Deus, a graça de Deus e a vontade de Deus. Henrique e Débora, vocês creem em um só Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, suficiente, inspirada, inerrante? Vocês, ajudados por Deus, se comprometem a criar Luísa nos caminhos do Senhor, orar por ela, orar com ela, ensiná-la a respeitar o culto divino, obedecer aos oficiais constituídos por Deus para o ensino, o governo e a disciplina da igreja, enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras? Vocês se comprometem, ajudados por Deus, se esforçarem para dar a ela a instrução, de sorte que na idade adequada ela mesma esteja lendo as Sagradas Escrituras? Então, diante destas respostas que com firmeza, com alegria, livremente vocês pronunciaram diante de Deus e da sua igreja aqui reunida, a Luísa terá o privilégio de receber o sinal de pertencimento do povo de Deus. Eu quero convidar a igreja a colocar-se de pé. Luísa, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória ao teu nome, Deus, porque esta criança tão preciosa faz parte da tua família, faz parte do teu rebanho, porque ela também pertence a esta aliança da promessa. Que ela cresça como Jesus cresceu, em sabedoria, estatura e graça diante de ti dos homens. Que ela seja cheia do Espírito Santo desde a sua infância, e que ela cresça para o louvor da tua glória, para a alegria de seus pais, para a edificação da igreja e para ser uma bênção na sociedade. Nós a colocamos nas tuas mãos e rogamos por seus pais, para que possam ter da tua parte toda a graça e sabedoria para educá-la nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Henrique querido, Débora querida, eu passo a vocês o primeiro catecismo da Luísa, de sorte que ela possa ser ensinada nas verdades das Escrituras e fortalecida na fé, na mesma fé que habita no coração de vocês. A igreja pode assentar-se. Também temos a grata satisfação de, nesta manhã, receber Letícia. Nós apresentaremos Letícia, é a primeira vez que Letícia vem à igreja. Eu quero convidar o Michael, quero convidar a Wigna para que esteja aqui. A avó veio para ver a neta, eu quero convidar a avó para que esteja aqui junto com a neta. Dona Bem-vinda está aqui conosco, a senhora é muito bem-vinda aqui entre nós, viu?
nós vamos agradecer a Deus pela vida de Letícia e que seja a primeira de incontáveis vindas de Letícia à igreja. Que ela possa crescer, se fortalecer, que ela possa aprender as sagradas letras, que ela seja edificada e desafiada para a glória do nosso Deus. Nós estamos muito felizes com a presença de Letícia agora pela manhã no culto público, vencidas as primeiras dificuldades, superadas as primeiras lutas, e em tudo vocês experimentaram a boa mão do Senhor com vocês, sustentando, animando, fortalecendo. Aquilo que eu disse referente a Luísa se aplica exatamente referente a Letícia. Ela nem é fruto do acaso, nem é fruto da decisão de vocês. Ela é resultado da decisão soberana do nosso Deus na vida de vocês, na vida da igreja, na vida da sociedade, para a glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Graças te damos, Deus, pela vida de Letícia. Aprove ao Senhor abençoar ao Michael e ao Igna com esta preciosa vida para a glória do teu nome. Nós te damos graças, pois na manhã deste dia ela encontra-se aqui em culto público, num testemunho, ó Deus, de que ela é membro da família da aliança, que ela pertence ao Senhor, que ela é consagrada ao Senhor, que ela, ó Deus, é um testemunho vivo do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia na vida desta família. Senhor, pedimos que ela cresça e se fortaleça. Pedimos, ó Deus, que ela se desenvolva integralmente, que ela traga inúmeras alegrias aos seus pais, à vida desta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Vitória, e ela seja, ó Deus, por parte da igreja, cuidada, amada, respeitada, incentivada e desafiada a servir ao Senhor. Deus abençoe a sua família, aos seus pais, dando-lhes a sabedoria na instrução, dando-lhes, ó Deus, graça na criação, e que eles sejam, Deus, testemunhas do que o Senhor tem feito na vida deles, eles possam refletir a luz do Redentor. Guarda a sua preciosa vida, oramos em nome de Jesus, amém. Estamos caminhando para a finalização do culto público desta manhã. Antes do término, nós apresentaremos a Deus com alegria dízimos e ofertas. Lembre-se que o valor, a quantidade, não é observada por Deus. Deus não se importa com a quantidade, porque Ele não se impressiona com isso. Mas Deus exige fidelidade e amor. Então, na hora da devolução do dízimo, fidelidade e amor são elementos fundamentais. Alegria. E eu quero, durante o cântico que vamos entoar, desafiar você a sair do seu lugar, a trazer o seu dízimo e a trazer a sua oferta. Nosso irmão e diácono Diego Vicentini fará a oração de ação de graças. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
Oremos, irmãos. Graças te damos, Pai, por mais um dia de vida. Graças te damos pelo privilégio que estarmos aqui reunidos, Pai, para louvar o teu santo nome, meu Deus. Graças te damos pela devolução dos dízimos e das ofertas aqui depositadas, meu Deus. Muito obrigado porque somos fiéis, meu Deus, que primeiramente o Senhor é fiel para conosco, meu Deus. Te peço sabedoria e liderança, Pai, na administração desses recursos, Pai. A oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a colocar-se de pé. Após a bênção, nós cantaremos o Tríplice Amém. Eu peço que você se assente. Faremos rápidas informações e Luciano vai nos orientar no início do ano letivo. Hoje é o primeiro dia de aula, alunos empolgados, professores empolgados, todo mundo animado, para que nós possamos iniciar o curso com a graça de Deus. Que a graça do nosso bendito e glorioso Salvador, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém. Você pode assentar-se?